O que é mais difícil? Lidar com a crítica, com a opinião de alguém que mexe com você, ou dizer não? Anote uma frase. Você só vai se importar com a opinião de uma pessoa enquanto você estiver tentando ser muito importante para ela. A frustração, ela vem da sua necessidade, consciente ou inconsciente, de tentar ser importante para alguém e não conseguir. Nós já aprendemos que existe uma correlação, uma combinação entre os fatos, a razão e os sentimentos e a emoção diante da situação. E nós chamamos essa intenção de receita. Maravilha! Ainda na nossa analogia da cozinha, pense um chefe de cozinha que tem ali uma receita, que é a intenção de preparar o prato X ou Y, tem ali os ingredientes, os temperos e, obviamente, ele tem a habilidade. Temos todos os ingredientes aqui. Temos o chefe, que é a razão, temos os sentimentos, as emoções, que são os temperos, e temos a vida, que é o prato, que vai ser desenvolvido por esse chefe a partir de uma receita, que é a intenção. E agora nós vamos colocar um novo ingrediente nessa nossa analogia, que vai nos acompanhar durante todo esse processo aqui de preparação para o protocolo de combate à dependência emocional. Esse chefe, que tem uma receita, uma intenção de preparar um prato e vai usar vários ingredientes, ele também tem uma expectativa. Cuidado para não confundir intenção com expectativa. Quando esse chefe prepara esse prato e serve para alguém, ele tem uma expectativa de agradar, de surpreender, de receber elogios, de receber recomendações, indicações. São as expectativas desse chefe. Ele quer que aquela pessoa se realize ao desfrutar daquele prato. Você também tem muitas intenções e muitas expectativas, assim como todas as pessoas que convivem com você. E essas intenções, muitas vezes, elas não são reveladas e as expectativas muito menos. E o que eu quero que você entenda aqui? Que a intenção é aquilo que você espera que aconteça, aquilo que você quer que aconteça. E a expectativa? A expectativa é uma projeção que você faz de como você espera que aquilo aconteça. Então eu posso, por exemplo, ter a intenção de ter uma conversa com você e, além de ter essa intenção, eu posso ter a expectativa de que você seja gentil ou de que você seja compreensível ou de que você concorde comigo. E muitas vezes a gente se perde nas nossas intenções e nas nossas expectativas. Muitas vezes a gente esconde a nossa intenção e supervaloriza a nossa expectativa. Muitas vezes é exatamente isso que acontece, é quando a pessoa nem sabe o que quer direito, mas quer muito. Quando a pessoa nem mostra o que quer, mas já espera que o outro atenda e que o outro atenda assim, assado. Esse excesso de expectativa gera uma frustração absurda. E muitas vezes, até na hora de resolver as relações, faz com que aquela pessoa, no caso aqui você, que já se preparou para um formato de relação mais saudável, mais maduro, acabe trazendo uma intenção hipercarregada de expectativas, exigindo do outro que o outro corresponda a contento. Isso é ruim. Isso é ruim. Quem está se preparando para ter uma relação mais saudável é você. Quem está refletindo, meditando, aprendendo, percebendo, decidindo e daqui a pouco vai agir é você. Então, muitas vezes você vai chegar para resolver uma situação seguindo o script das ferramentas que você vai aprender aqui e você pode ter um excesso de expectativa que vai fazer você se frustrar. Então, tome muito cuidado com lidar com situações que você desconhece, tanto a intenção quanto a expectativa. E geralmente as pessoas escondem ou diminuem o peso das intenções, elas esquecem que o que elas querem é só o que elas querem. E para piorar, elas superfaturam, supervalorizam o peso
das expectativas. Ou seja, elas fazem exigências para que as coisas aconteçam da forma como elas imaginaram, da forma como elas foram capazes de conceber. E isso aumenta ainda mais a expectativa de controle. A pessoa quer que as coisas aconteçam da forma como ela quer que aconteça. Ela quer que o outro reaja da forma mais conveniente, mais adequada, da forma mais apropriada, da forma mais cômoda, segundo a percepção dela. Então tome muito cuidado, porque além das intenções existem as expectativas. Percebe que aqui a gente começa a trazer uma espécie de quebra-cabeça da vida para vocês? Para entender qual delas ultrapassaram os limites razoáveis, os limites respeitosos, os limites necessários. Porque senão você nunca vai conseguir dizer não e você sempre vai se importar demasiadamente com a opinião dos outros, e especialmente para as pessoas para as quais você estiver tentando ser importante. Isso vai afetar suas decisões nos seus negócios, na sua carreira, na sua vida financeira, no seu relacionamento. Você pensa em fazer alguma coisa, mas a opinião contrária de alguém para quem você está tentando ser importante te afeta, te impede, te prejudica, invade o seu núcleo emocional. Pega bem essa expressão, núcleo emocional. É aquele lugar do seu íntimo, da sua essência, da sua vontade genuína, que se confunde, se distorce e se perde dentro de você por causa de tantas interferências, tanta bagunça emocional, tantos limites desrespeitados, tantas responsabilidades assumidas, responsabilidades confundidas, obrigações totalmente distorcidas, e aquela sua vontade genuína fica ali no meio, perdida no meio de tudo isso. Aquele seu desenho de vida ideal se perde naquele núcleo emocional que foi invadido, que foi violado, que foi sujo. E já que estamos falando de detox de controle, todo esse controle que foi exercido sobre a sua vida e todo o controle que você tentou ou acabou conseguindo exercer sobre a vida dos outros precisa ser eliminado. Esse núcleo emocional precisa ser limpo, protegido e preservado. Só que é muito difícil fazer isso, especialmente em uma cultura como a nossa, uma cultura latina, onde os sentimentos contam muito, onde se atribui responsabilidades e obrigações a partir daquilo que se sente, responsabilidades e obrigações a outras pessoas. Isso é muito difícil. Eu gosto muito de dar o exemplo do núcleo emocional, dos limites que são invadidos, com a analogia da festa na sua casa. Imagine que você fez um jantar na sua casa e convidou alguns amigos. Me convidou a Tabita. E nesse jantar, nessa festa, você também convidou alguns amigos, alguns parentes. E fomos todos para a sua casa. Ali tinha uma mesa de frios, tinha um vinho, tinha uma pessoa tocando um violão lá na varanda, tinha uns petiscos ali, uma coisinha bem legal, bem gostosa, bem agradável. Algumas pessoas ficaram na sala, outras pessoas ficaram na cozinha, outras estavam lá no jardim, algumas na sacada ali, na varanda, aliás, conversando, ouvindo aquela boa música. E você decidiu ir ao banheiro. Quando você entra no banheiro, 3 amigos entram junto. O que você vai dizer? Você foi ali fazer um número 1 rapidinho. E os amigos entraram com você. O que você vai dizer? É óbvio que você vai dizer, que isso, pessoal? Dá licença rapidinho que eu só vou fazer o número 1 e já volto. E eles vão dizer, não, mas espera aí, pô. Você nos convidou para vir na sua festa. Você disse que a gente era importante para você. Você disse que gostava da gente. E a gente gosta muito de você. Há quanto tempo nós temos uma boa relação? Por que você está mandando a gente sair do seu banheiro? Nós vamos embora dessa festa. Nós nunca fomos tão desrespeitados. Faz sentido isso? Talvez você pense, nossa, que exemplo esdrúxulo. Mas é exatamente assim que muitos de vocês aqui têm vivido, com muita gente no seu banheiro. O óbvio é que as pessoas curtam a sua festa dentro daquele período estabelecido e depois elas vão embora. E que no período em que elas estiverem curtindo a sua festa, elas se limitem a frequentar aqueles locais da sua casa
Por exemplo, respeitando o banheiro. Você convidou sim essas pessoas para sua casa. Você é importante para elas. Elas são importantes para você. Mas isso não dá a elas o direito de frequentar o seu banheiro. Se você quiser fazer o número 1, o número 2, se você quiser tomar um banho, você precisa ter a liberdade para tomar o seu banho sem que ninguém se ofenda por não ter sido convidado ou por ter sido convidado a se retirar do banheiro. Isso é tão óbvio, mas no mundo emocional, esses limites eles não são respeitados, eles sequer são estabelecidos. E as pessoas choram, as pessoas sofrem, porque não podem entrar no banheiro ou porque têm que sair. E é isso que nós vamos combater aqui. Só que agora eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que toda dependência emocional ela tem solução. Toda dependência emocional tem solução. Algumas, um pouquinho mais de trabalho do que outras. Mas você vai desenvolvendo, inclusive, a musculatura emocional e a legitimidade emocional para ir ajustando as suas relações. E muitas vezes, mudando apenas a interferência, sem necessariamente acabar com a relação. O objetivo é acabar com a interferência, não com a relação. É poder dizer para a pessoa, olha só, volta lá para o jardim, vai lá tomar seu vinho, vai lá curtir a música, daqui a pouco eu chego lá, eu só vou tomar um banho. Essa interferência aqui no meu banheiro não pode, ok? Mas a nossa relação continua, tá bom? Vai para lá, a gente continua amigo e a festa continua, a gente vai continuar curtindo. E essa é uma dificuldade que muitas pessoas têm, de acabar com a interferência sem acabar com a relação. E, inclusive, muita gente não investe em corrigir as coisas com medo de acabar com a relação e ficar como o culpado. Algumas relações elas podem acabando por algum tempo. Algumas, acabar acabando foi ótimo, né? Mas é bem isso. Elas podem ocasionalmente se encerrar ou se interromper, mas não é justo que uma pessoa exija de você o direito de permanecer no seu banheiro para continuar participando da sua vida, ou o contrário, que você fique no banheiro dela como prova de amor. São vidas diferentes. Os limites precisam ser respeitados e as diferenças também. Então, a boa notícia é dependência emocional. Tem solução, tem cura e é isso que vai acontecer com você aqui. E você entendeu que por trás da dependência emocional existe a necessidade e a capacidade de controlar a vida dos outros a partir daquilo que, essencialmente, se está sentindo. A essência de uma relação de dependência emocional é sempre o sentimento. É sempre o sentimento que é usado como moeda de troca, como chantagem ou como justificativa para se permanecer no banheiro. Mas aí tem um ponto. Você pode ter sido, em muitas relações, a pessoa que desenvolveu a dependência emocional. A pessoa que desenvolveu a necessidade e a capacidade de controlar a vida dos outros. Em muitos casos, você é a pessoa que está encontrando alguém no seu banheiro, encontrando alguém no seu núcleo emocional, encontrando alguém interferindo, mudando a sua forma de ver o mundo, de tomar as suas decisões e de fazer o que precisa ser feito, fazendo com que você literalmente viva outra vida, muitas vezes de forma sutil ou não, às vezes até de forma intensa, assumida e às vezes até agressiva. Só que você pode ter se tornado essa pessoa que entrou no banheiro alheio, que tenta dizer para os outros como eles devem viver a vida deles. E assim como os outros fazem com você, a motivação vai ser a mesma. Uma necessidade e uma capacidade de controle que geralmente se disfarça de cuidado. E essa necessidade e essa capacidade de controlar a vida dos outros, quando se estabelece relações de dependência emocional, cria-se ou manifesta-se 4 tipos controladores. Então preste atenção. Você pode ser a pessoa que está recebendo uma dependência emocional e você pode ser a pessoa que está manifestando essa dependência emocional. Você pode ser a pessoa que tem aí várias pessoas invadindo o seu núcleo e você pode ser a pessoa que está invadindo o núcleo dos outros. Qual a diferença de um tipo de situação para outro? Um nós chamamos de dependência emocional passiva. É aquela que você recebe. Então, sob o ponto de vista de núcleo emocional,
tem pessoas invadindo o seu núcleo interno. E o contrário é o que nós chamamos de dependência emocional ativa. É quando você invade o núcleo emocional dos outros. E aí existe uma análise a ser feita, que é o que nós chamamos de núcleo emocional externo, para saber onde você está interferindo de modo que não deveria. E o grande objetivo é identificar as pessoas que estão presentes nesse núcleo. Quem são essas pessoas? Quer seja as pessoas no núcleo interno, no seu núcleo, ou as pessoas no núcleo externo, pessoas que você está ali tentando e ou conseguindo controlar. E tanto no núcleo interno quanto no núcleo externo, tanto na dependência emocional passiva quanto na dependência emocional ativa, a pessoa que estiver manifestando a dependência emocional vai estar manifestando um padrão controlador de um dos 4 tipos controladores, que nós vamos entender detalhadamente aqui. E os 4 tipos controladores que nós vamos ver mais adiante são a vítima natural, a vítima intencional, o vingador e o narcisista. São padrões controladores que se manifestam na dependência emocional. Só que antes de mergulhar nos 4 tipos, nós precisamos fazer um diagnóstico de como está a sua vida, de como estão as suas relações, do quanto existe de dependência emocional passiva e de dependência emocional ativa na sua vida e nas suas relações. Quem são as pessoas que interferem na sua vida e quem são as pessoas que você está tentando interferir na vida delas. Um adulto saudável, ele vive com o seu núcleo emocional preservado. E ele tem ali, única e exclusivamente, no caso de um adulto, o seu cônjuge e os seus filhos no centro desse núcleo. E os filhos, na medida que crescem, vão saindo desse núcleo interno. Um adulto saudável, ele participa do núcleo externo dos filhos e, na medida que esses filhos vão crescendo, eles vão saindo. Tal qual é o exemplo do banheiro. O seu amigo não pode entrar no seu banheiro, a sua sogra não pode entrar no seu banheiro, mas o cônjuge sim. Quando o filho é pequeno, ele precisa que você entre no banheiro para limpar ele quando ele faz cocô, para dar banho nele. Mas na medida em que ele vai crescendo, não vai cabendo mais. Não vai cabendo mais essa interferência, essa atuação, essa forma de se relacionar. Da mesma forma, a opinião. Quando a criança tem 3, 4, 5 anos, a mãe diz, olha, tira essa roupa, troca de roupa. Quando tem 20, 25, a mãe não opina mais na roupa. A mãe não opina mais em várias coisas. A mãe não opina mais em nada. O pai também não, porque não está mais no banheiro, não está mais no núcleo. E nós vivemos hoje um mundo totalmente deturpado, com valores, premissas e princípios totalmente confusos, misturados, invertidos. Isso faz com que as pessoas vivam exatamente da forma como você vai ver nessa imagem. É triste, é chocante, mas tem gente que vive dessa forma, carregando os sentimentos, os pensamentos, os medos, os traumas, as dificuldades de todo mundo. Como é que uma pessoa toma uma decisão dessa forma? Como é que uma pessoa ganha dinheiro? Como é que uma pessoa dessa se arrisca? Como é que uma pessoa dessa pode dar certo? Como é que uma pessoa dessa pode errar? Gente, errar é a coisa mais natural. Mas tem muita gente que não pode nem errar, porque se errar o mundo acaba. O mundo dela não, o de outras pessoas. Está errado. E nós vamos corrigir isso agora. Então, a primeira parte prática desse protocolo de dependência emocional é entendermos como estão os seus núcleos internos e externos. E para isso, a Tabita vai te explicar agora detalhadamente como preencher essa ferramenta de análise de núcleo interno e externo. E se você quiser adiantar, aqui tem o link para você baixar e imprimir as 2 ferramentas antes de assistir ao próximo vídeo, onde a Tabita vai te explicar detalhadamente como fazer essa análise de núcleo. Será que você está livre da dependência emocional? Como será que estão
as suas relações? Como será que estão os seus núcleos emocionais, internos e externos? Será que você é a pessoa que é invadida ou é a pessoa que invade mais? Será que tem um monte de gente controlando a sua vida? Ou será que você controla a vida de um monte de gente? Vamos descobrir com muita responsabilidade, com muito compromisso, com muita maturidade. Lembre-se da frase da minha esposa: o que merece ser feito, merece ser bem feito. Então agora você vai preencher essas ferramentas seguindo as orientações da Tabita no próximo vídeo.